Nascemos pelo sangue, nos tornamos homens pelo sangue, somos desfeitos pelo sangue, nossos olhos ainda se abrirão. Tema: o sangue antigo. Olá, amante do terror. Um tempinho atrás eu tinha feito um vídeo sobre os seres mais poderosos de Elden Ring, não contando toda a história do jogo em si, até porque tem esse vídeo desse cara falando sobre toda a lore de Elden Ring, acho que não. Eu falei mais sobre os deuses exteriores, os Outer Gods, que até me lembra sobre um outro universo há muito esquecido, que é o de Lovecraft. E falando em Lovecraft, muitos me pediram para abordar Bloodborne. Ele é um jogo que infelizmente nunca foi trazido por PC que nem o Elden. O que é uma pena, mas eu tô aqui me perguntando, se ele fosse trazido, será que seria tão pesado quanto o próprio Elden Ring? Bom, mesmo se fosse, acho que não teria tanto problema se você tivesse em posse de uma ferramenta potente: Multiboost. Apesar de eu contar histórias de terror, ainda assim eu curto jogar alguma coisa de vez em quando. Phasmophobia, por exemplo. E acredite quando digo que eu sei a sensação de ter um jogo lagado na sua tela, de estar numa partida online e o ping ir pra mais 999. Ó, vamos ver se vai dar pra ver. Nossa. Não. E é justamente por isso que eu lhe apresento o Multiboost. Nossa, Viral, mas o que é o Multiboost? Meu querido amante do terror, é a ferramenta revolucionária que vai te auxiliar e muito nas suas jogatinas. Multiboost é um software de otimização para o Windows que possui a tecnologia de ponta para aumentar o FPS, diminuir o seu ping e zerar o input lag. Já imaginou algo assim? Pois não precisa mais imaginar, porque isso passou a existir quando o Multiboost foi devidamente criado. Caramba, Viral! E aí, tem mais coisa? Claro que tem, amante do terror. Além de auxiliar o seu laptop da Xuxa a ter mais desempenho em jogos eletrônicos, o Multiboost ainda possui a capacidade de melhorar o tempo de resposta no seu mouse, teclado e monitor. Então, sem mais aquele delay chato pra caramba que pode ser fatal em um momento decisivo. Eu garanto que você se interessou, até porque eu te conheço mais do que você imagina. Por isso, acesse o link na descrição e no comentário fixado para conseguir jogar seu Phasmophobia, Outlast, Dying Light, Dead by Daylight e tudo que tem direito, conseguindo tomar sustos com alto desempenho. Acesse multiboost.com e transforme o laptop em uma máquina. Bom, agora voltando pro Bloodborne em si, eu queria fazer algo diferente do que eu fiz em Elden Ring. Eu não quero falar da gameplay, também não quero abordar tanto a lore, porque por mais que ela seja de fato interessante, não é todo mundo que quer ver um vídeo sobre isso no meu canal, ou seja, poucos iriam querer assistir. Então eu pensei em algo melhor, porque ao invés de eu abordar a lore, eu não abordasse o horror cósmico que esse universo nos traz. Até porque, por muito tempo, horror cósmico foi o tema principal desse canal. Quem é mais antigo aqui vai lembrar que várias e várias vezes eu abordei Lovecraft, os deuses cósmicos de SCP, até mesmo Trevor Henderson já entrou nessa uma vez, com World Eater. Só que, passando o tempo, eu deixei esse tipo de horror um pouco de lado por diversas questões. Uma delas é que eu já estava saturado depois de tanto falar sobre todos os deuses exteriores de Lovecraft. Mas aí, olhando para Bloodborne, essa ideia veio à tona de novo na cabeça, e eu pensei, por que não? E estamos aqui. Agora, se sente ou se deite confortavelmente onde você tá, porque hoje eu vou te falar sobre o verdadeiro horror cósmico de Bloodborne. Primeiramente, o que é um horror cósmico? Ele tem a ver com as crenças de povos antigos em seres vindos de outros mundos, ou até mesmo deuses vindos lá do cosmos, ou seja, de todo lugar fora da Terra. Esses seres obviamente seriam muito mais poderosos do que os seres humanos, e vigiariam esse e outros planetas pelo vasto universo. Alguns deles vivem entre nós, outros vivem em outros planos. Tomando como exemplo os contos de Lovecraft, Cthulhu seria um deus cósmico que viveria na Terra, dormindo há milhões de anos, e seus cultistas estariam só esperando a sua volta. Já os deuses exteriores, como Azathoth, Nyarlathotep, Yog-Sothoth e Shobhi-Niggurath, viveriam em lugares não só fora do mundo,
mas fora de todo o universo. É como se transcendessem tudo o que existe, e seus cultistas trabalham com base na fé que eles existem, e os invocam de tempos em tempos para que eles façam algo, em troca de alguma coisa, geralmente da sua própria sanidade mental. Em Bloodborne, seres como esse existem, e nós, como caçadores, também temos que lidar com esses seres além da compreensão, assim como em Elden Ring, onde a gente literalmente matou a representação da própria Ordem Áurea, a Fera Prístina. Nesse universo, somos um dos viajantes que foram para Yharnam, uma antiga cidade gótica vitoriana, que abriga a famosa Igreja da Cura, onde os seus cultistas usavam sangue antigo, pois existia uma crença de que o sangue poderia curar todas as doenças possíveis, mas por conta disso, muitos dos habitantes da cidade de Yharnam começaram a se transformar em feras, por conta do sangue que a Igreja da Cura utilizava para tratar as doenças. Claro que não é só isso, também envolvem experimentos, pragas, maldições, mas em geral é por causa da igreja. Mas do que se trata esse tal sangue antigo? É aí que entra a parte cósmica disso tudo. O sangue antigo, ou o Old Blood, se trata do sangue dos deuses adorados pela Igreja da Cura. Quem já jogou Bloodborne ouviu durante todo o jogo o nome desses tais deuses, mas que, assim como eu, nunca pararam para pesquisar mais a fundo o que eram. Os Eminentes, também conhecido como Great Ones. É nessa parte que você vem e me pergunta quem são os Eminentes. Eles são basicamente o equivalente aos Altar Gods de Elden Ring, e arrisco dizer que até os de Lovecraft. Se você reparar bem na estrutura corpórea dessas entidades, você vai notar uma semelhança muito forte com as criaturas de Lovecraft, principalmente essa, a Amygdala, que é muito parecida com o Cthulhu. Isso é porque os produtores desse jogo quiseram justamente fazer referência aos contos do Lovecraft, já que essas obras são praticamente as pioneiras no horror cósmico. Mas agora, falando especificamente dos Eminentes, eles são seres cósmicos que existem em vários planos de existência diferentes. Ninguém sabe ao certo o que eles são. Alguns dizem que são extraterrestres vindos de fora do planeta, outra dimensão, até mesmo outro universo. Mas a realidade é que eles são seres que existem em vários planos de existência, beleza? E dizem as teorias que aqueles que enfrentamos não são os Eminentes nos seus corpos reais. Tanto que um deles, a Ebrietas, filha do Cosmos, a gente encontra 2 vezes, uma na Masmorra do Cálice e a outra no Altar do Desespero, não respectivamente. Ou seja, os Eminentes não seriam exatamente seres físicos. Então aquilo que enfrentamos ou são seus avatares, ou são corpos físicos criados por eles para se manifestar no plano físico, corpos que podem ser derrotados, apesar de beirar o impossível, feito alcançado pelo caçador. Eles são donos de um poder incomensurável, sendo os deuses desse universo, cultuado tanto pelos homens quanto pelas feras, e o epicentro disso tudo é a Igreja da Cura e Yharnam. Existe um lugar onde se estudava tanto os Eminentes quanto o sangue antigo, que inclusive alguns dos habitantes foram responsáveis pela fundação da Igreja da Cura, que é Byrgenwerth. Byrgenwerth é um nome dado a uma instituição e um edifício que começou com todo o estudo sobre a transcendência humana, e ela de fato foi muito importante para a compreensão do próprio cosmos, já que os estudiosos revelaram diversos segredos a respeito dos Eminentes e da cura através do sangue. Uma certa vez, um grupo de jovens estudiosos acabaram descobrindo um antigo túmulo dos deuses bem debaixo de Yharnam, e foi justamente através, ou então por causa desse túmulo, que eles fundaram a Igreja da Cura. Isso significa que hoje, tudo o que é sagrado em Yharnam pode-se dizer que é por conta de Byrgenwerth. Tudo tem início por lá, já que foram seus estudiosos que basicamente iniciaram tudo. Ela foi construída em um lugar isolado, no lugar que hoje é dito como a Floresta Proibida, perto do Lago Lunar, onde a gente enfrenta a Rom, a Aranha Inexpressiva, que a propósito também é um dos Eminentes criados, chamados de Kin. E aqui foi onde muitos estudaram a fundo o quão longe ia o conhecimento humano. E embora eu diga que foi aqui que os Eminentes de fato foram estudados, na verdade parece mais que eles estavam procurando alguma forma de entrar em contato com eles, como invocá-los no nosso mundo, algo muito parecido com o que os cultistas lá dos contos de Lovecraft faziam.
para que os seres acima concedam desejos em troca de alguma coisa. Inclusive, um dos estudiosos de Byrgenwerth era Willem, que curiosamente é o dono do lema "Tema o sangue antigo", uma das falas mais famosas de Bloodborne, sem dúvida nenhuma. Bom, se Byrgenwerth estudava os eminentes, o objetivo da Igreja da Cura era um pouco mais intrusivo. Ela queria saber como utilizar o poder dos próprios eminentes, porque, como eu disse, eles não são seres desse mundo. Eles estão em um plano muito superior ao da humanidade, tão poderosos a ponto de, na nossa perspectiva, serem deuses. E a Igreja da Cura queria se aproveitar desse poder. E que tipo de poder seria esse? Pelo que já foi observado, envolvem questões como teletransporte, manipulação de energia, manipulação de matéria e muitas outras coisas que a humanidade não pode fazer. Até mesmo para conseguir ver os eminentes, mesmo na sua forma física, ainda é preciso ter uma quantidade alta de insight, que você consegue ao decorrer do jogo. Não tendo essa quantidade, você sequer consegue enxergá-los. São invisíveis aos seus olhos, mas continuam existindo, você pode ter certeza. Agora que eu já expliquei o que são de fato os eminentes, ou melhor, o que eles deveriam ser, já que ninguém sabe exatamente, eu vou te falar alguns deles. Cérebro de Mensis. A escola de Mensis, que foi fundada por alguns alunos de Byrgenwerth e outros garimpeiros, também foi responsável pela fundação da Igreja da Cura e também participaram na base da cura através do sangue, e tinham um método diferente de Byrgenwerth de fazer a humanidade evoluir, e pesquisaram de maneira independente. Assim que a escola de Mensis entrou no pesadelo, eles conseguiram recuperar um eminente imóvel nas profundezas dele, que apareceu como um monte de olhos em uma massa disforme. Esses olhos certamente significavam que, de alguma forma, esse eminente conseguiu os Eyes on the Inside, que literalmente são olhos que se formam no cérebro, assim permitindo que até mesmo um ser humano consiga elevar a sua própria consciência ao mesmo nível que a dos eminentes. Só que o problema é que esses olhos tinham, obviamente, uma natureza maligna, tanto que acabaram apodrecendo o cérebro. Mas os estudiosos ainda assim podiam tomar proveito do eminente, e o penduraram na frente do castelo do pesadelo, assim servindo como um guardião contra todo e qualquer intruso que ousasse passar por ali, infligindo frenesi, machucando tanto o corpo quanto a mente. Ebrietas, filha do Cosmos. Provavelmente um dos eminentes mais de boa que tem. Por quê? Primeiramente que, comparado com outros eminentes, ela pode ser descrita como neutra, ou seja, só ataca se for atacada primeiro. A gente tira a prova disso no próprio jogo, já que contra outros eminentes, eles te atacam primeiro. Já com a Ebrietas, ela fica parada olhando para o cadáver de um ser que parece com a Rom, até que você desfira o primeiro golpe. Aí sim, ela vira e te ataca. Além disso, ela é a principal fonte de sangue antigo do Coro, que é uma delegação de elite da Igreja da Cura, em que só os membros mais graduados da organização fazem parte. Isso significa que ela mesma se permite ser a fonte de experimentos do Coro, tanto para ele ter o sangue antigo, quanto para avançar na pesquisa na criação de eminentes artificiais, resultando em coisas tipo as falhas vivas e o renascido, que são eminentes fracassados. Ela meio que não apresenta resistência e fica sob uma caverna debaixo da grande catedral, chamado de Altar do Desespero. De acordo com a lore, ela seria uma eminente que meio que foi abandonada, deixada para trás, o que dá um pouco de pena dela, para falar a verdade. Kos. Ela era um objeto de culto pelos moradores da Aldeia dos Pescadores. O maior problema é que a mera presença dela lá fez com que os corpos dos moradores sofressem um monte de mutações, fazendo com que eles passassem a ter uma aparência de homem-peixe. Alguns estudiosos famosos de Byrgenwerth, Gehrman e Lady Maria, foram responsáveis por invadir a aldeia e massacrar os moradores, abrindo seus crânios para encontrar os olhos que eu disse antes, até eles encontrarem o corpo de Kos, que até aí tinha morrido por razões totalmente desconhecidas. Gehrman, Lady Maria e os outros profanaram o cadáver para retirar o seu sangue, os parasitas que viviam lá e também o cordão umbilical do seu filho, supostamente matando ele no processo. Só que mesmo assim, quando o caçador encontra o cadáver dela na beira do mar, o seu filho recém-nascido emerge do seu ventre. Só que não era bem ele, e sim
a sua essência no corpo físico, o órfão de Cos. Depois que ele é morto, a sua essência é devolvida para o mar, e toda essa maldição tem um fim. E quase todos os caçadores foram banidos para o pesadelo do caçador, onde são condenados a caçar sem nunca ter um fim, passar toda a sua eternidade no sofrimento eterno numa caçada infinita. Um dos únicos que não foi para lá foi o Gehrman, isso porque ele foi aprisionado por outro ser, o próximo e último eminente dessa lista. Presença da Lua. A presença da Lua foi quem criou o sonho do caçador, moldando a sua própria dimensão de bolso, e Gehrman é meio que o seu filho substituto. Ela mantém ele lá para prestar o auxílio aos caçadores, ou simplesmente para existir como o seu filho substituto. Você, como caçador, pode se encontrar com a presença da Lua em dois finais diferentes. O primeiro é onde você se recusa a deixar o Gehrman te matar. Assim, a presença da Lua vem e te prende assim como fez com Gehrman. Mas, se você consumir todos os terços de cordão umbilical durante o jogo, você acaba ganhando os lendários Eyes on the Inside. Então, quando a presença da Lua vai tentar te prender, ela não consegue, porque agora você tem o mesmo nível de consciência que o iminente. Então, acaba tendo que enfrentá-la mano a mano. Assim que você derrota a presença da Lua, ao invés de ser preso por ela, você mesmo acaba se transformando em um eminente recém-nascido, sendo adotado pela boneca. E assim que crescer, a sua próxima missão vai ser guiar a humanidade para o próximo estágio de evolução, agora como um eminente nascido a partir da queda da presença da Lua e a partir dos Eyes on the Inside. Bloodborne é simplesmente um jogo incrível que consegue passar esse horror cósmico com maestria, realmente adaptando o terror que a gente vê nas obras de H.P. Lovecraft, o terror que assola a humanidade desde o começo dela, que é o próprio desconhecido. Eu já falei sobre esse medo muitas outras vezes aqui no canal, até porque não dá para ignorar o medo primordial da humanidade, o medo daquilo que não podemos ver, controlar, tocar ou sequer imaginar. Bloodborne traz muito bem esse medo, principalmente quanto aos eminentes, pois eles são seres além da compreensão, que os homens buscam entender para que consigam controlá-los, usar o seu poder para sua própria evolução, e o método que desenvolveram para isso foi conseguir os tais Eyes on the Inside, que seria a passagem para um novo estágio, pois tendo o nível de consciência de um eminente, pensando como eles, poderíamos ser iguais a eles e nos igualarmos tanto em questão de consciência quanto em poder. Por muitos anos isso foi procurado, e agora quem vai guiar a humanidade para esse novo patamar vai ser justamente o caçador, que a gente controla durante todo o jogo, que foi o primeiro a evoluir de um simples humano a um eminente, nascido de uma forma totalmente natural, não criado pela Igreja da Cura. Me diga aqui nos comentários se você já jogou Bloodborne e o que você achou tanto da gameplay quanto da lore do jogo. Só sei que eu simplesmente amei saber mais sobre os eminentes e toda a história ao redor deles. Nascemos pelo sangue, nos tornamos homens pelo sangue, somos desfeitos pelo sangue, nossos olhos ainda se abrirão. Tema o sangue antigo.